alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências. E hoje, como eu falei para vocês, vamos corrigir nossos exercícios no caso do livro de atividades. Então, eu peço que vocês acompanhem a correção e se vocês tiverem feito errado, é só apagar e corrigir. Se tiver alguma dúvida, entre nos plantões. E é isso. Não esqueça de colocar nessas páginas a data de hoje, que é a página 16, 17, 18 e 19 do livro de atividades, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Coloque a data de hoje, dia 22/10/2020. Então, vamos lá. A página 16, primeira questão. A imagem a seguir representa uma situação que demonstra a relação que a humanidade estabeleceu com o fogo, ao utilizar a energia em forma de calor para atender às suas necessidades. Tendo isso em vista, responda com suas palavras as questões a seguir com base no que foi estudado. Aqui é a imagem da pessoa na fogueira, né, para lembrar aí. Então vamos lá, resposta, né? Pergunta, na verdade. Qual é a relação entre os conceitos de energia térmica e calor? Resposta: a energia térmica é a energia liberada na forma de calor. O calor é o fluxo de energia térmica ou energia térmica em trânsito. B. Qual a importância da energia térmica na vida humana? Resposta: a energia térmica é imprescindível para o ser humano se manter aquecido e cozinhar alimentos. Pode ser utilizado também como fonte de luminosidade, possibilitando que enxergue no escuro. C. Qual é a relação entre combustíveis e energia térmica? Resposta: combustíveis são materiais que podem ser utilizados para a produção de energia térmica por meio de sua queima ou combustão, termo no qual decorre sua denominação. E aí na página 17 tem uma questão de número 2. Considerada uma questão estratégica para as atividades econômicas de qualquer país, a energia está sendo atualmente responsabilizada pelos problemas causados por impactos ambientais, desde a fase de exploração até a de consumo. Com referência às inter-relações do aproveitamento de recursos energéticos com a questão ambiental, é possível afirmar que o aumento da eficiência energética sempre ajuda a evitar maiores danos ao ambiente e mudanças climáticas globais. B. A maior parte da energia consumida no mundo provém de fontes renováveis. C. Os produtos resultantes da combustão do carvão mineral liberam para a atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, provocando a poluição ambiental. Olha só, essa aqui é a questão verdadeira. A D, olha só. Ao contrário do que ocorre com as fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o carvão, não existem problemas ambientais na obtenção e no uso de biomassa, cana-de-açúcar e carvão mineral. Isto é, fontes renováveis. Errado, até porque carvão mineral não é fonte renovável, é uma fonte não renovável. Então, a resposta correta é a letra C. 3, a página 17. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Eu não coloquei o texto completo aqui, mas vocês têm esse texto no livro de vocês. O título é Biodiesel, vetor de qualidade ambiental. É um texto que vocês leram aí para responder essas questões. Então, vamos direto para a pergunta. Por que o biodiesel é considerado um vetor de qualidade ambiental? Resposta: porque ele emite 98% menos CO2 do que os derivados do petróleo. Não é tóxico e é 100 vezes mais biodegradável do que o óleo diesel comum. Libera menos partículas de enxofre e não produz fumaça preta nem odores desagradáveis. Então, ele é considerado um vetor de qualidade. Não seria interessante substituir para esse combustível para melhorar ali o meio ambiente. 3. Letra B. Qual problema ambiental poderá ocorrer se não houver o planejamento para a plantação de oleaginosas no Brasil? Resposta: o cultivo de oleaginosas poderá resultar em um aumento do desmatamento da Amazônia e no estado do Mato Grosso, ou seja,
tudo que a gente for cultivar, a gente precisa ter um planejamento, porque conforme o texto, né, disse ali, que acontece o desmatamento por causa do cultivo de plantações ali, e as pessoas acabam não planejando ou tirando demais. Então, para isso, precisa haver um controle de como cultivar as espécies, senão pode acabar sendo um prejuízo, um desmatamento prejudicial aí para esses biomas. 4, página 18. Encontre no caça-palavras abaixo o nome de 12 tipos de combustíveis e circúleos. Em seguida, responda as questões propostas. Então, eu não coloquei aqui o caça-palavras, mas eu coloquei as palavras que vocês devem ter achado lá. Então, as palavras que estão ali no caça-palavras é madeira, gasolina, biodiesel, gás de cozinha, óleo diesel, carvão mineral, biomassa, petróleo, carvão vegetal, etanol, querosene e gás natural. Então, essas palavras aqui estão no caça-palavras de vocês. Então, se vocês não acharam, agora vocês vão achar. Tá certo? Também na página 18, preencha o quadro abaixo com os nomes dos combustíveis encontrados no caça-palavras, classificando-os em renováveis ou não renováveis. Não se esqueça dos derivados do petróleo e da biomassa. Então, aquelas palavras que estavam no caça-palavras, vocês vão colocar aqui no lugar combustível renovável para um lado, combustível não renovável do outro. Então, nos combustíveis renováveis, que a gente tem madeira, carvão vegetal, que tem a diferença do carvão mineral e vegetal, biomassa, biogás, etanol e biodiesel. Carvão vegetal é a queima de madeira, gente. Aí produziu o carvão vegetal. E ele é renovável, porque é só pegar madeira e plantar de novo as árvores e fazer o cultivo disso daí. Então é renovável, tem tempo de a gente produzir, né, e consumir. No caso do carvão mineral, não. Ele é fóssil, né, então ele não é renovável. Combustíveis não renováveis: carvão mineral, petróleo, gasolina, querosene, gás de cozinha, gás natural e óleo diesel. Beleza? Próximo. B. Quais desses combustíveis são combustíveis fósseis? Temos ali petróleo e derivados, que temos gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha, gás natural e carvão mineral. C. Combustíveis fósseis combustíveis fósseis são renováveis ou não renováveis? Por quê? Então, como a gente também falou isso nas aulas passadas, embora os combustíveis fósseis sejam naturais, sua produção na natureza leva milhares de anos. Assim, essa produção lenta não acompanha o ritmo de sua utilização pela humanidade, ou seja, eles não se renovam de forma rápida o suficiente a ponto de estarem sempre disponíveis. Por isso, são considerados combustíveis não renováveis, tendo seus estoques limitados. Então, resposta bem explicadinha sobre combustíveis fósseis, por que eles não são renováveis. 5. Página 19. No nosso livro, você já estudou a matriz energética mundial, ou seja, as fontes de energia que são utilizadas em todo o mundo. O gráfico abaixo apresenta a matriz energética brasileira. Temos ali petróleo, derivados, que é essa parte vermelhinha, que é 36,4%. O gás natural, que é esse amarelinho aqui, verdezinho, gás natural 13,0%. Energia nuclear 1,4%. A hidráulica 12,0%. Derivados de cana, que é 17,0%. E carvão 5,7%. E outras não renováveis, lenha e carvão. Tem várias aqui informações aí na imagem que vocês também têm acesso. Aí vamos lá para a pergunta. Com base no que estudamos sobre os tipos de combustíveis e as características de cada um deles, elabore um pequeno texto de até 10 linhas em que você avalie os pontos positivos e negativos da matriz energética brasileira. Lembre-se de considerar as seguintes questões: o Brasil utiliza mais combustíveis renováveis ou não renováveis?
Quais são os impactos da utilização desses combustíveis sobre o meio ambiente? Então, essa questão é para vocês elaborarem um texto, né, de 10 linhas, até para vocês praticarem a redação e tal. Então, é pessoal de vocês, porém, é importante vocês identificar que a maior parte da matriz energética brasileira, ela consiste em combustíveis não renováveis, embora seja mais poluente, o Brasil e o mundo, né, utiliza mais os não renováveis, que são mais prejudiciais também. Ou seja, materiais cujo estoque é limitado e vai acabar no futuro. Além disso, é importante que abordem a poluição ambiental causada pela queima de diferentes combustíveis. Então, ao fazer o texto de vocês, é necessário que vocês coloquem esses pontos, tá? Problema ambiental e que vai acabar no futuro. E que o Brasil ele utiliza a maior parte dele de combustíveis não renováveis. Tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Essa do texto, eu sei que vocês podem não ter feito, mas agora com essas dicas vocês já vão ter mais facilidade de elaborar esse texto. Então, não deixem de fazer isso, de praticar mesmo em casa, porque isso vai favorecer a vida de vocês, os estudos de vocês também. Todas essas questões que são importantes e não sei se vocês perceberam, muitas caíram em vestibulares, são questões realmente que vai ser de proveito para vocês, então aproveitem e estudem, tá bom? Então por hoje é só, qualquer dúvida estou aí nos plantões à disposição de vocês, tá? Então por hoje é só, um beijo e um abraço. Vamos iniciar então a nossa aula de geografia. Na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, caracterizando aí os aspectos naturais da região do Sudeste. Agora nas páginas 10 a 15 do livro de geografia de vocês, tá bom? Antes disso a gente vai fazer a correção das nossas atividades anteriores. Vamos lá. Na página 4, na primeira questão, ele vai citar o seguinte, que a unidade de relevo predomina na região sudeste, que cor indica e que tipo de rocha aí está centralizado. Nós temos aí planaltos, em sua maior parte, formados por rochas cristalinas, representados aí no mapa com a cor lilás. E na questão 2, em que área da região sudeste se localizam as planícies e que cor indica? As planícies elas são formadas por rochas sedimentares e estão localizadas no leste do estado do Espírito Santo. Estão representados na cor verde. Na questão 3, as depressões estão presentes em quais estados da região sudeste? Então nós temos aí São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Estão localizadas nessas áreas aí, ok? Seguindo aí na página 7 e na página 9 do livro de vocês, ele vai destacar na primeira questão lá. Quais são as principais serras da região sudeste? Então nós temos aí, são as serras do Espinhaço, da Mantiqueira, do Carapó e dos Órgãos também. E o Mar da Canastra, Serra da Canastra, tá bom? Na questão 2, em que faixa de altitudes as serras do Sudeste estão situadas? Então nós temos aí de 800 a mais de 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Na questão 3, que cor indica as áreas menos elevadas aí da região sudeste? Então nós temos aí, elas indicam na cor verde, né? E na porção oeste, na faixa litorânea, no vale de alguns rios, tá bom? Na questão 4, qual é o ponto mais elevado da região sudeste? Então nós temos aí, é o Pico da Bandeira, com 2.891 metros. Localizados na serra aí do Caparaó, tá bom? Na questão 9, na página 9, eu só coloquei aí, eu destaquei, no caso, os tipos de relevo, tá bom? Planalto do Paraná, Cuestas do
Atlântico Sudeste, Planalto da Serra do Atlântico Sudeste, Espírito Santo, Serra do Espinhaço e São Francisco. Aí vocês conferem aí no livro de vocês se está tudo ok, tá bom? Só para a gente relembrar o que estudamos aí na nossa aula anterior, destacamos e caracterizamos alguns aspectos aí da região sudeste, né? As estruturas físicas aí, o relevo, o clima, a hidrografia também foram algumas das características aí que nós trabalhamos na nossa aula de geografia. Vegetação, né? Vamos concluir aí com vegetação. A vegetação da região sudeste é composta pela floresta de araucárias, cerrado, floresta tropical, caatinga e vegetação litorânea. Dentro aí a gente tem a Mata Atlântica. E qual a importância? A gente sabe que a Mata Atlântica ela é uma das mais devastadas aí da nossa região, do nosso território. Então, a Mata Atlântica, nós temos aí como meio de preservação regular o fluxo de mananciais hídricos, manter a fertilidade do solo na região, oferecer paisagens de belezas cênicas, controlar o equilíbrio climático, proteger escarpas e encostas das serras, é fonte de alimentos e também plantas medicinais aí, oferece lazer, ecoturismo também, né? E além disso aí, geração de renda e qualidade de vida aí para muitas pessoas. Então, essa é a importância de se manter e preservar a vegetação aí da região sudeste. Aí como vegetação, a predominância aí nós temos como floresta tropical e também o cerrado da região sudeste, ok? Aí caracterizando ainda pela caatinga, floresta de araucárias e a vegetação litorânea, tá bom? Concentrando aí dentro dessas áreas da região sudeste. Desastres ambientais na região sudeste. Ação humana ou processo natural? A gente sabe que a influência dos recursos naturais na ação humana, assim também como na ação humana nos recursos naturais. Só que a grande quantidade de desastres naturais que ocorrem nessa área de vegetação, elas acontecem por meio de quê? O que vocês acham, hein, sétimo ano? Pela ação humana ou pelo processo natural ou pela própria natureza? Eu não compreendo, não sei como é que se dá esse processo, mas pelo meu entendimento, pelo que eu posso estudar, pelo que a gente pode observar também, a ação humana é a que mais degrada o meio ambiente, a que mais atinge o processo ambiental. Então, eu destaquei para vocês esse texto aí. Muitas vezes esses impactos resultam em tragédias, como a que ocorreu na região aí serrana no Rio de Janeiro em 2011. Uma das maiores ocorridas no Brasil, quando deslizamentos e inundações causaram cerca de 800 mortes e muitos prejuízos materiais. O clima e o relevo foram considerados os grandes responsáveis pela tragédia, mas o modo de ocupação irregular da área também contribuiu intensamente para que isso acontecesse. Identificar as áreas de risco da enchente e deslizamento é importante para que sejam desenvolvidas políticas públicas e adequadas a esses lugares, reduzindo aí riscos de tragédias ambientais. A região sudeste é a que apresenta o maior número de pessoas vivendo em áreas de risco, como a gente pode observar aí nessa tabela, né? A concentração de pessoas aí e muitas delas vivendo em áreas de risco. Então, como a gente leu lá no texto, muitas vezes, né, a questão da própria natureza, ela interfere na ação humana, mas a ação humana, ela sabe das consequências, mesmo assim, ela ainda faz o ato, né? Como, por exemplo, construir
construindo aí suas moradias em locais de difícil acesso ou locais de risco, afetando assim a sua vida, como a gente pôde observar aí, tá bom? Este aí é o nosso conteúdo de geografia, falando sobre a região sudeste. Como atividade para casa vai ficar a página 15 do livro de geografia de vocês, ok? Por hoje é só, meus queridos. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Tudo bom? Bem, agora nossa aula de língua portuguesa. Como eu havia dito na nossa aula anterior, nós vamos iniciar o novo volume, que já vamos entrar no nosso 4º bimestre. Então, pegue aí seu livro do volume 4. E na nossa aula anterior, nós falamos sobre a transitividade verbal, lembramos ali os verbos de ligação e verbos significativos. Hoje nós vamos falar sobre a autobiografia. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto, que, por sinal, também é um gênero literário, certo? Mas vamos colocar aqui as respostas para você, ainda do nosso livro de atividades, e agora você vai usar o livro didático. Não confunda alho com bugalho, certo? Então, vamos lá. Vamos para a resposta do livro de atividades, mas você fique aí com o seu livro didático, que nós vamos estudar esse tema a partir de agora, certo? Vamos lá? Aí estão as respostas. Leia as orações e classifique as formas verbais destacadas, assinalando para VL para verbo de ligação e VS para verbo significativo. Aí, na primeira é um verbo de ligação, não é lenda. Na segunda também é um verbo de ligação, o pirata teria sido um inglês. Na terceira é um verbo significativo. Pesquisador garante que o pirata viveu em Curitiba. Na quarta também é um verbo significativo. Não tenho a menor dúvida de que aquele pirata existiu mesmo. Outro também verbo de ligação, um pirata de verdade teria vivido e morrido em Curitiba. E o pesquisador publicou um livro a respeito do pirata, também é um verbo de ligação. Fantasioso demais para ser verdade, verbo de ligação, certo? E Marcos Juliano é um obstinado pesquisador da história do pirata, que também é um verbo de ligação. A número 2 diz assim, para você substituir os verbos de ligação por verbos significativos, sem alterar o sentido das orações. Aí na letra A está falando, o pesquisador é um estudioso das expedições de caça ao tesouro. Aí você coloca ali, ó, o pesquisador estuda as expedições de caça ao tesouro. Na letra B, o pirata está morto, e você coloca a resposta, o pirata morreu. Letra C, o pirata vivia anônimo em Curitiba, e ali na resposta você coloca o pirata morava anônimo em Curitiba. Letra D, o pesquisador está confiante nos resultados levantados. E a resposta, o pesquisador confia nos resultados levantados. Na letra E, o pirata permaneceu escondido em Curitiba. E a resposta, o pirata escondeu-se em Curitiba. Certo, turma? Agora vamos lá para a autobiografia.
A autobiografia é um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal, e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever uma autobiografia implica num pacto literário e não histórico ou documental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico baseado na realidade, ora constrói a trama com fios da ficção. Por isso, as autobiografias podem assumir diversos formatos como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e abordam questões íntimas e pessoais. No caso aí, você vai ler a história de Ana Maria Machado, uma escritora, e ela vai começar a fazer sua autobiografia. É um texto um pouquinho extenso, mas é um texto muito interessante. Então você leia principalmente com cuidado e você vai fazer as respostas, que é as interpretações do texto, que começa na página 8 e vai somente até a página 9. Eu sei que ele vai até um pouquinho mais, mas a princípio você vai fazer somente essas 2 páginas, tranquilo, suave, sem problema nenhum. E na próxima aula nós vamos dar sequência nos próximos exercícios. Tudo bem, turma? Então é isso. Você conheceu essa questão da autobiografia, que por sinal qualquer pessoa pode fazer uma autobiografia. Lógico, pessoa que possa descrever sobre sua própria história. Certo? E um detalhe interessante, que a autobiografia ela não somente vai ser algo somente escrito, ela pode se tornar uma questão de música, pode se tornar até um poema, pode se tornar uma carta, que nós vimos recentemente nas nossas aulas de produção de texto. Então, é isso, turma. Vamos para a nossa mensagem para nós finalizarmos? Vamos lá? Vamos lá, mensagem que vem de Norman Vincent Peale, que é um pastor americano. Ele diz assim: mude seus pensamentos e você muda seu mundo. Então é isso, turma. Faça os exercícios, leia com atenção, cuidado, para que você não escrevam coisas erradas, certo? E aí na próxima aula, você já sabe, nós apresentaremos as respostas. Então é isso, turma. Vamos ficar analisando. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 22 de outubro de 2020, já trabalhando o nosso 4º bimestre, e na aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho o conteúdo da aula anterior. Iremos falar de impressionismo e fotografia, uma continuação do assunto que iniciamos na semana passada. Exclusivamente hoje a gente vai falar de alguns artistas, certo? Que compreendem esse período maravilhoso do impressionismo. Pegue o seu livro didático, a sua mochila, e acompanhe comigo esse contexto nas páginas 7 a 11 do seu livro didático, para a gente acompanhar melhor o desenvolvimento da nossa aula de hoje, certo? Então, olha só, um dos pintores impressionistas que a gente vai conversar na aula de hoje chama-se Pierre-Auguste Renoir, mais conhecido como Renoir, tá? Renoir nasceu em 1841, faleceu em 1919 e ele foi um grande pintor francês. Renoir fez várias pinturas ao ar livre, ou seja, ele gostava de pintar ao ar livre, né? Em contato com a natureza, sentado, vendo toda a paisagem natural. Ele gostava de pintar em parques, em bosques, e que tinha aquela proximidade ali em Paris, na França, Paris. Renoir, ele capturava diferentes nuances de luz e sombra sobre as paisagens. Uma das características que a gente viu do impressionismo é o trabalho com luz, né, em diferentes horas do dia, dos artistas que nós conversamos na aula anterior, e ele tentava retratar muito bem a realidade e tentar trazer pinturas sobrepostas, pinceladas sobrepostas,
É o que a gente vai ver também nessas obras que a gente vai analisar na aula de hoje. Renoir pintou cenas de alegrias e prazeres da classe média francesa, em cafés, teatros, descanso no campo. Essas eram as cenas que Renoir capturava ao longo do seu processo artístico, certo? Ele pintou uma obra chamada O Balanço, de 1876, que nós temos ali na figura ao lado. Tá? Então esta obra é uma obra de Renoir, uma paisagem natural, onde nós observamos aí 4 personagens, entre eles 2 rapazes, uma senhora e uma criança, da floresta em um bosque. Lá no fundo da tela nós temos mais um casal de 4 pessoas, né? um grupo de 4 pessoas que parece ser 2 casais, passeando no bosque. E o detalhe muito importante a se observar nessa obra é o balanço, né? Que a moça está sobre um balanço, colocando seus pés, segurando um pouquinho no balanço, onde pode futuramente haver aí uma diversão neste balanço. Nós podemos ver bastante cores, uma nuance de cores e, muito importante, a sombra, a luz sai um pouco de trás da árvore, dá um foco bem suave para a proximidade do balanço. Então esta é a característica do Renoir, Pierre Auguste Renoir, que traz essas brilhantes obras, né? As suas pinceladas são bem marcantes, bem estratégicas e bem diferenciadas, certo? Então este foi um dos pintores impressionistas que nós estamos conhecendo na aula de hoje. Um outro pintor também impressionista, bem conhecido nesta área, neste período, é o Edgar Degas. Edgar Degas nasceu em 1834, em 1917 Edgar faleceu. Edgar foi um pintor francês também. Além de pintor, ele era gravurista, fotógrafo e escultor. Edgar Degas, ele tem uma característica muito forte em suas obras. Ele trabalha um tema que é bem comum para ele e identifica este artista, que é pintar bailarinas, né? Ele sempre pintou, se você procurar no Google ou até mesmo em outra fonte de pesquisa, você vai encontrar muitas obras de Edgar Degas pintando bailarinos. E ele tinha uma característica diferenciada dos demais. Ele gostava de pintar em estúdio. Então ele se isolava em um estúdio, em um ateliê de artes, e lá ele ia produzir as suas pinturas, as suas obras de artes. Como eu disse, ele possui um traço inconfundível e muito refinado e exigente. Por quê? Porque ele sai aí do bosque, do campo, e vai para dentro do estúdio e começa a pintar cenas diferenciadas das paisagens naturais, como cenas de bailarinas. Ele trabalha muito cavalos, mulheres e bailarinas. São um tema que Edgar Degas adota em suas pinturas. Entre as suas pinturas famosas, nós temos a dançarina no palco com um buquê, que é a figura ao lado. Essa obra foi realizada em 1876, e aí nós temos aqui uma obra famosa de Edgar Degas, ou uma delas, porque nós temos uma variedade de pinturas realizadas por ele, né, e a sua característica bem forte e marcante é o desenho de dançarinas e bailarinas em diferentes cenários, certo? Então aqui nós observamos uma bailarina no centro do palco com um buquê de flores. Nós temos aí umas pinceladas muito sobrepostas, como vocês podem observar, uma nuance de cores, de luz, né? E uma característica forte de Edgar Degas, que é esse traçado inconfundível, refinado e exigente. Um outro artista que também vamos conversar na aula de hoje é Édouard Manet. É totalmente diferente do Manet que nós conversamos na aula passada. Né? Então esse é o Édouard Manet. Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1883. Ele também era francês. Ele estudou na Escola de Bela Arte de Paris. Ele traz uma tendência de arte totalmente de academias, né, de escolas de artes. Ele gostava de retratar em suas pinturas a vida da sociedade francesa da época, trabalhando jogo de luz e sombra, que é uma característica muito forte do impressionismo. Então, Édouard Manet, ele gosta de capturar cenas do cotidiano francês. Ele gosta de retratar
a sociedade em si, certo? Então ele usava muitas texturas, e as texturas que ele utilizava eram essas texturas sugeridas pelo encomendador do quadro. E ele também trabalhava de uma forma muito simplificada, tentando trazer muito a realidade para o contexto das suas pinturas. Uma das obras bem famosas dele é Músicas nas Tulherias, de 1862, a qual nós temos aqui mostrado na tela de vocês, tá? Essa é uma paisagem que basicamente está num cenário natural, onde nós temos um grupo de pessoas. Automaticamente a gente entende que esse grupo de pessoas está numa festividade. Nós temos aí um grupo de músicos, porém um detalhe muito importante é que esses músicos não apresentam instrumentos musicais. Tá? Então essa é uma característica que a gente pode trazer como crítica para esta obra de arte. Nós temos aí vários rapazes de cartola, né, com mesmo um smoking, subsistente que esse grupo de rapazes são musicistas, né, são músicos, porém eles estão sem os instrumentos musicais, mas estão neste patamar, nessa festa, onde nós temos aqui em destaque duas mulheres vestidas com suas roupas glamurosas, com uns chapéus azuis, com algumas crianças. Então esta é uma das obras de Eduard Manet. E para contextualizar todo esse contexto do impressionismo, a gente vai realizar a atividade das páginas 10 e 11 do seu livro didático. Então pegue o seu livro didático aí, abre na página 10 e página 11, que eu vou explicar como é que você vai realizar esta atividade. Então lá na página 10 você tem a questão de número 1. Na questão de número 1 você tem 3 imagens aí, 3 imagens com temas basicamente idênticos, tá? A gente vai verificar aí que os títulos destes quadros, dessas obras de arte, têm a ver com balcão, certo? Então você vai observar essas 3 obras de arte de artistas diferentes. Eu não vou citar o nome dos artistas, vou deixar você aí na curiosidade para olhar no seu livro didático, certo? Então nós temos 3 obras de arte totalmente diferentes, mas que têm o mesmo tema. E você vai observar e comparar as imagens que você vê aí no seu livro didático. O que você vai observar nela? O que é diferente entre elas? Então você vai observar as formas, ou seja, qual é a realidade ou abstração dessas obras. Você vai observar o tema e o contexto, se trata de uma paisagem, de uma religiosidade, em que cenário acontece essa pintura que foi realizada. Você vai falar um pouco das cores, da harmonia das cores, dos tons, da sombra, da luz. Você vai falar das figuras, as formas que apresentam dentro dessas figuras, tá? Essa é a questão 1. Então você vai fazer uma análise crítica geral desta obra. Questão 2. Você vai dialogar sobre o estilo de cada obra e a mensagem que elas podem nos transmitir. Então você vai observar novamente as imagens da questão 1, as 3 imagens, vai dialogar sobre essas obras, o que elas querem dizer a nós, o que elas pretendem nos passar de informação. Terceiro, a terceira questão especificamente está lá na página 11 do seu livro didático. Então você vai compor uma cena, você vai pintar ou desenhar uma cena com 3 elementos mais à frente. Esses 3 elementos que estarão mais à frente, você vai tentar trabalhar um jogo de luz nele e colocar um elemento dos 3 lá no fundo, no canto direito da sua obra, né, na penumbra, ou seja, mais escuro. Então você vai agora exercer a técnica artística de trabalhar o sombreamento, tá, com esses 3 elementos, 3 objetos que você vai compor a sua obra de arte no seu desenho. 2, você vai fazer com mais claridade, e o terceiro lá no cantinho, com um pouquinho de escuridão. Então esta é a atividade para contextualizar o conteúdo de impressionismo aprendido na aula de hoje. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu te espero no plantão Tira Dúvida para a gente verificar e dialogar mais sobre estas obras de arte e sobre a atividade que você realizou. A questão de número 3, ao finalizar, fotografa, manda aqui para a escola, para a tia Cris, para a tia Iraci, para eu acompanhar todo o processo produtivo de vocês. E estou morrendo de saudades e espero brevemente vê-los aqui comigo dentro de sala de aula para a gente discutir mais artes. Por hoje é só, beijinhos e abraços, te espero na aula que vem. Tchau, tchau!